Olá, hoje estou aqui para falar para você de forma muito específica de esperança. Uma esperança que pode vir de uma boa amizade. Até porque amigos de verdade falam de esperança. Eu quero ler um texto com você que narra a história de alguns amigos especiais, que fizeram diferença na vida de um homem paralítico que estava com a sua vida totalmente comprometida, mas que de repente, algumas pessoas olhando para aquela situação, tomam aquele problema também como sendo seu problema. E esse texto então narra o seguinte, em Lucas capítulo 5, versos 18 a 26. Escute só essa história. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Essa é uma narrativa tremenda, maravilhosa, que fala de amigos de verdade. Você vai encontrar pessoas que se dizem amigas, pessoas que se pronunciam na condição de amigos ou amigas, mas quando as questões mais sérias e mais relevantes se aproximam da sua vida, o dinheiro acaba, a doença aparece, o casamento entra em crise, os filhos se perdem, uma doença, se instala, e você começa a perceber que esses pseudos amigos, falsos amigos, começam a se revelar. Na verdade, a descoberta ela é quase que óbvia, que você nunca teve um amigo de verdade. Que aqueles que disseram ser seus amigos, na verdade o eram quando o dinheiro sobrava, quando a saúde sobrava, quando a sua casa tinha churrasco, festa, quando você tinha motivos para celebrar, quando você tinha razão para sorrir, mas quando esse quadro foi alterado, aqueles que se pronunciavam como amigos de verdade já não estavam mais por ali. E bate então uma sensação de vazio e até de desespero, um grande questionamento: aonde estão os meus amigos? Amigos de verdade falam de esperança. Amigos de verdade estão conosco em tempos difíceis e nos faz acreditar nas possibilidades de mudança, nas possibilidades de respostas. O texto que nós acabamos de ler fala de alguns amigos de verdade que esse homem paralítico possuía. Uma grande história. E eu quero falar sobre essa história daqui a pouquinho. Mas antes eu quero compartilhar com você um clipe belíssimo, uma canção lindíssima que fala de uma esperança que só pode ser encontrada em Jesus. Eu quero meditar com você daqui a pouco nesse texto, mas guarde no coração o que essa canção diz e você daqui a pouco vai entender para onde queremos caminhar com essa palavra. Fica com essa canção, eu volto já. Esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Entrego na presença do Senhor, o que conhece o começo e o fim, o vendaval
se acalmou. Ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar, a paz encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Só no Senhor. Minha esperança confio em Ti, Senhor, só em Ti. É isso mesmo, só há esperança em Jesus. Não há outro endereço, não há outro nome ao qual podemos aclamar e recorrer, não há outro endereço, somente em Jesus há esperança. Esse texto que nós lemos fala da história de um homem que estava paralítico. E o texto diz aqui que os seus amigos procuravam um jeito de levá-lo até Jesus, porque a história já tinha passado, por aquela região e todos sabiam que havia poder em Jesus, virtude em Jesus para curar enfermos. E aquele homem sabia dessa possibilidade de cura, mas não podia chegar até esse momento sozinho. Ele era paralítico, não havia possibilidade alguma dele acessar esta cura e de ser liberto daquela paralisia. Mas a Bíblia diz que alguns homens, o texto não narra o nome dessas pessoas, não diz muita coisa sobre elas, mas a atitude delas revelam uma verdadeira amizade. O texto diz aqui que alguns homens que transportavam este homem paralítico numa cama, procurando encontrar um jeito de se aproximar até Jesus ou de Jesus, chega um momento em que, não encontrando nenhuma saída, porque a multidão cercava aquele lugar, o texto diz que eles subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. Pare um pouquinho e pense nesta cena. Aparentemente uma cena ridícula, sem muito sentido, uma cena que talvez um ou outro que está nos ouvindo agora jamais acataria como uma decisão prudente, correta. Mas o que estava em questão aqui é: quanto valia aquele homem? Qual era o valor daquele homem? Esse homem estava paralítico e gritando por socorro, e os seus amigos, percebendo isto, disseram ao próprio coração: com certeza, não tem preço. Vamos buscar solução aonde estiver solução. Aonde existir uma solução,
nós vamos encontrar. E eles sabiam que a solução estava em Jesus. E eles se prontificam a ir até Jesus, a procurar por Jesus e levar este homem paralítico, a fim dele ser curado. Eles sobem no telhado. Certamente tiveram uma mão de obra enorme para destelhar aquela casa. E agora então, não sei como, o texto não narra os detalhes, eles descem com aquela cama pelo telhado até onde Jesus estava. E o texto diz aí que daqui para frente o Senhor começa a operar. Deus começa a agir, primeiramente perdoando os pecados daquele homem e depois dando ordens para que aquela enfermidade saísse de cena e ele pudesse ser curado, liberto daquela paralisia. Ao final, o texto diz que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Existem muitas lições nesse texto, não vou destacar todas, mas eu quero trazer aqui uma reflexão muito específica. Eu queria pensar com você, junto com você, a figura desses homens, desses amigos que aparecem nesse texto, mesmo no anonimato, mesmo às escuras, aparece nesse texto como amigo, né, ou amigos que conduziam aquele homem ao caminho da esperança. Existem, como eu dizia, muitos amigos por aí, amigos que se dizem amigos, mas quando a situação difícil aparece, eles também desaparecem, somem, não dão nem notícia e você fica numa situação de dificuldade. Amigos de verdade falam de esperança. Você está numa crise conjugal, chega alguém e diz: olha, larga esse homem mesmo, larga essa mulher mesmo. Você está aí, de repente, num momento difícil com seus filhos, fala: entrega para o mundo, deixa para lá. Você está num momento crítico em relação às finanças, o outro diz: olha, dá um calote, foge da cidade, dá o seu jeito. E a gente acaba ouvindo todo tipo de conselho, um mais absurdo do que o outro. Mas o amigo de verdade vai falar de algo que vai gerar esperança no seu coração. A Bíblia diz aqui que esses homens que levavam esse paralítico até Jesus acreditavam piamente, né, de que era possível a cura. Caso contrário, eles não fariam a loucura aparente que eles fizeram de subir naquela casa, destelhar a casa e descer com aquele homem por uma cama até aquele recinto onde Jesus estava. É porque eles acreditavam na cura. Eu não sei com quem você tem andado, eu não sei quem são os seus amigos, mas eu vou repetir para você que amigos de verdade falam de esperança. E eu quero nesse momento falar de esperança para você. Quero que você pense por uns minutos apenas que é possível mudança, que é possível mudança. Talvez você está vivendo um momento em que você acredita ser o fim da linha, o fundo do poço, que não há mais jeito, não há mais esperança, não tem mais para onde ir. E talvez você está projetando para si mesmo a morte, está pensando sobre a morte, talvez idealizou um suicídio, até tentou se matar. Talvez você está aí no seu coração de forma muito íntima, privada, em que ninguém te percebe, ninguém te observa, mas lá dentro você está sendo invadido por um vazio brutal, por um sentimento avassalador de derrota. Mas nesse momento eu quero falar para você de esperança, porque há esperança em Jesus. Eu tenho 22 anos que eu caminho na fé e eu louvo a Deus todos os dias da minha vida por ter conhecido o Evangelho e ter conhecido a Jesus Cristo. Muito cedo, com menos de 18 anos, estou chegando aos meus 40 anos e louvo a Deus por cada ano vivido na presença do Senhor. Talvez você olhando para mim hoje não tenha noção da minha história, não posso narrá-la toda aqui, mas eu quero apenas dizer para você que a minha história também não foi difícil, não foi fácil, melhor dizendo. Tive momentos difíceis na vida. A minha família precisou de cura, os meus pais precisaram de cura, os meus irmãos precisaram de cura. Houve um momento na nossa história familiar em que, ainda bem pequeno, lutávamos com o alcoolismo do nosso pai. Eu, meus irmãos e a minha mãe. Muita luta. Batíamos em todas as portas possíveis. Buscávamos por socorro. Madrugadas a fio, muitas madrugadas, sem dormir, no desespero. Não sabíamos como seria aquela noite. Muitos anos assim. E chegou um momento em que a família estava destruída, sem forças, sem perspectivas, sem nenhuma condição de vislumbrar uma resposta. Mas chega de repente a palavra de Deus para nós e começa a nos motivar a crer. E eu sou grato a Deus por homens e mulheres que falaram para mim naquele tempo de esperança. Quero citar dentre muitos um nome, um homem chamado Celso Peçanha, um patrão que eu tinha e que falava de Jesus o tempo todo, que anunciava Jesus Cristo, um homem que se tornou um amigo de verdade, porque falou para mim de esperança. Os anos se passaram e eu tive um encontro com Jesus.
um real encontro com Jesus. E comecei a clamar pela minha família, pelos meus pais. Paguei um preço alto de jejum e oração, 1 ano e meio, clamando pela salvação da minha família. Pude ver meu pai sendo liberto do alcoolismo. Pude ver o casamento dos meus pais sendo restaurado. Vendo os meus irmãos sendo alcançados pela graça salvadora. E vendo a minha família entrando num estado de harmonia. Hoje, depois de muitos anos que já se passaram, quando nos reunimos em alguns momentos especiais como o Natal, o que vem à nossa memória é uma profunda gratidão, porque em algum momento pessoas falaram para nós de esperança. Como sou grato a Deus, porque pessoas falaram de esperança. Meu pai hoje é um homem liberto. O casamento dos meus pais é um casamento restaurado e abençoado por Deus. Os meus irmãos são todos eles encaminhados. A minha vida prossegue. Já há muitos anos, caminhando na presença de Deus. Tenho 2 filhos, sou casado há 17 anos, sou um pastor. Mas tudo começou lá atrás, quando um homem falou para mim de esperança e insistiu nisto. E eu quero dizer para você, você que acha que o seu casamento está acabado, você que acredita que a sua falência é para sempre, que a sua dor nunca vai passar, que esse sentimento de vazio que provoca tanta dor no seu íntimo, que nunca vai acabar, você que acha que a sua tempestade é para sempre, eu quero dizer para você que há esperança. Existe esperança em Deus. Acredite nisso. Deus pode mudar a sua história. Deus mudou a minha história. Deus mudou a história de muitas pessoas que eu conheço e com elas convivo. Deus muda a história de um ser humano que se põe diante dele para ser tocado pela esperança. Eu quero dizer para você que você tem jeito, que a sua história não é fim. Na verdade, o que parece fim para nós, para Deus, é apenas um grande começo de uma nova história, de uma nova perspectiva. E eu quero nesse instante orar por você, especialmente por você que está desesperado, por você que está angustiado, por você que não está encontrando resposta nesse momento para essa demanda tão difícil que você está passando na sua vida. Eu queria que você orasse comigo nesta hora. Queria te desafiar a orar comigo nesse momento, em o nome de Jesus. Feche os seus olhos aonde você estiver e faça comigo esta oração. Senhor Jesus, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço as minhas fraquezas, reconheço os meus pecados, mas também reconheço nesta hora que não posso dar conta da minha vida sozinho ou sozinha. Eu preciso do Senhor. E nesta hora eu decido no meu íntimo, no particular do meu coração, clamar pelo Senhor, clamar pelo sangue de Jesus. Quero pedir ao Senhor perdão pelos meus pecados. Quero pedir ao Senhor perdão pelos meus erros. E nesse momento quero me posicionar diante de Ti e entregar a minha vida ao Senhor. Quero entregar os meus dias ao Senhor. Quero entregar o meu casamento, meus filhos, meus negócios, minha vida ao Senhor por inteiro. Em nome de Jesus eu quero me entregar ao Senhor e peço ao Senhor, Deus, se há esperança, plante-a em meu coração. Eu preciso acreditar. E em nome de Jesus eu quero mais uma vez me colocar diante do Senhor e pedir, Deus, me ajude, me socorra. Tenha misericórdia da minha vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei quantos fizeram essa oração, mas se você que está passando por um momento difícil, fez comigo essa oração, eu quero te recomendar a você procurar uma igreja próxima da sua casa. Você procurar um pastor, procurar um homem ou mulher de Deus, procurar alguém que ama Jesus e nesse momento ser acompanhado ou acompanhada. Pessoas investiram na minha vida e eu sou grato a Deus porque eu fui tocado por muitas vidas que me tornaram um homem melhor, que me fizeram uma pessoa decente, honesta, me fizeram um homem de verdade. Eu quero então que você prossiga nessa caminhada e busque ajuda aonde essa ajuda estiver. Que Deus te abençoe, que Ele te socorra e que Ele te proporcione nesse momento uma caminhada segura na presença de Deus. Escute o que eu vou te dizer para finalizar esse momento. Há esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. O que é fim para você é um belo começo para Deus trabalhar. Deus te abençoe em nome de Jesus.